Olá, meus queridíssimos alunos do sétimo ano. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de literatura e eu queria propor para vocês mais uma leitura do conto do Lima Barreto, que foi o último que a gente leu, que a gente viu, né? A gente estudou um pouquinho dele. Conforme eu falei para vocês, o Lima Barreto ele tem uma proximidade na questão da crítica muito forte, muito similar ao que a gente viu em alguns vários contos do Machado de Assis. E eu gosto muito de trazer essa reflexão para a gente, né? Além da gente estar se aprofundando num autor que tem tamanho conteúdo, que teve tamanha, que hoje tem tamanha visibilidade, com contos fortes, com contos críticos que retratam muitos lados da sociedade, como por exemplo a gente vai ver no conto de hoje a questão da hipocrisia, da ganância e observando o modo de vida das pessoas da época, né, da sociedade, da sociedade das famílias tradicionais, e o quanto isso tudo é passível de um olhar crítico da gente desconstruir, como ele fez, né? Desconstruiu aquela ideia perfeita da sociedade, de que era muito apegada a crenças, muito apegada à moral, e na verdade existia muito por trás das intenções das pessoas. O conto de hoje se chama Nova Califórnia, do Lima Barreto, e ele vai se passar na cidade de Tubiacanga, no Rio de Janeiro. A gente tem com esse conto um narrador em terceira pessoa, né? Ele observa, então ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então tem um narrador que, por saber de tudo e não participar da história, ele nos conta com a maior riqueza de detalhes possível todos os pontos, os aspectos de, dos diálogos, dos pensamentos, das reações, todas muito verdadeiras que ele passa para a gente através da, da narrativa dele, tá? O conto ele vai retratar a história de um homem misterioso que chega em uma cidade. Misterioso por quê? Porque ele era uma, como a gente sabe, cidades pequenas, cidades de principalmente numa época mais distante, tinha muito sobre saber da vida do outro, né? O que faz, do que vive, quais são quem é a família, conhecer essas questões que eles consideram principais, além de também saber as que a gente chama de amenidades, né? Que são assim todos os pormenores. Quer saber tintim por tintim todos os detalhes da vida das pessoas. E ele chega em Tubiacanga como um personagem muito introspectivo. O que eu quero dizer? Ele não se envolvia, não fez amizades, ele ficava dentro de casa e as pessoas passaram a acompanhar a rotina do carteiro, deixando centenas de várias é, correspondências para ele na casa dele. Ele se limitava a pegá-las e não tinha uma proximidade com outras pessoas. A partir daí, a gente tem num primeiro ponto a curiosidade, né? O despertar do interesse do povo sobre a vida de outras pessoas, né? E aí isso faz a gente pensar, por exemplo, sobre a forma como a gente vive, né? Que às vezes, primeiro a gente pensa, olha só, a gente vive sem saber o quanto as pessoas estão ali interessadas em saber na nossa vida, despertando, tendo esse interesse todo, ou curiosidade, né? O quanto disso é benéfico, o quanto disso é ruim. E aí ele passa para um outro momento. Ele pede para que um dos moradores da cidade foi até a sua casa e instalou um forno na casa dele, prestou um serviço. A partir daí, depois que ele saiu, ele fez os comentários com os moradores, começou-se uma maledicência muito grande, os comentários negativos sobre ele, suposições de o que ele seria, se ele seria um contrabandista, se ele seria alguém que tinha um pacto com o diabo, com qualquer coisa. Era tudo muito vago, mas a maledicência toda ocorrendo. Até que a gente tem depois a presença de uma outra pessoa
que vai dizer justamente o quê? Que pelas atribuições, ele acreditava que esse personagem, que a esse momento foi identificado, né, como Raimundo, ele poderia ser um químico, um cientista que buscou na cidade de Tubiacanga, por ser menor, num lugar mais tranquilo para poder realizar suas experiências e tudo mais. E aí que engraçado, ele passa de um homem que desperta interesse pelo fato das pessoas não saberem quem ele é, passa a ser um homem difamado. Quando é descrita a possibilidade de trabalho dele ser um químico, dele ser uma pessoa, ele passa a ser um homem admirado pela cidade, mesmo sendo um homem que as pessoas não conhecem. Ele passa a ganhar fama, despertando até inveja de algumas pessoas na cidade. As pessoas passam a admirar ele pela função, pelo trabalho, pela inteligência, por tudo, mas elas não o conheciam. Então isso é muito, muito também significativo, né? Convido vocês a pensarem no quanto a gente tira conclusões sobre pessoas. A gente vê isso o tempo todo, seja por Instagram, por televisão mesmo, a gente tira conclusões sobre, principalmente nesse mundo de aparências, né? Que é o que as redes sociais, quando a gente acompanha essas pessoas que são mais famosas, que têm um grupo de seguidores, o quanto a gente tira conclusões e passa a admirar pessoas que a gente não conhece. Admirar por feitos que não são representativos, né? Não é como admirar a nossa mãe pela forma como que ela é, pelos nossos amigos, o nosso pai, as pessoas que nos cercam. E isso é muito engraçado. Ele passa de desconhecido para alguém que era vítima dessa maledicência e passa a ser extremamente admirado. O que acontece? A gente vai ter uma reviravolta muito grande. E é muito interessante porque ao ler esse conto você não espera esse rumo, né, para uma coisa mais fantástica, de um caráter mais criativo, assim. Acontece que o Raimundo, ele estava se instalando lá, é descoberto nesse outro momento qual eram as atribuições dele na cidade, o que ele estava fazendo lá. A cidade estava vivendo uma crise de ter os cemitérios violados, né? Os túmulos, alguém estava roubando ossos das pessoas e eles estavam indignados. Prestem atenção. A sociedade estava indignada porque isso feria uma crença religiosa, né? Deles do rumo das coisas, enterrar, respeitar os mortos e tal, e uma crença moral para com os familiares dessas pessoas que foram mortas. Mas aí a gente vai ver um pouco depois o quanto dessa indignação, dessa revolta, dessa raiva da população era de fato algo verdadeiro, um sentimento verdadeiro. Ele faz uma proposta, o Raimundo faz uma proposta para dois desses homens. Um era um bêbado, a gente tem aí o Bebel, a gente tem um outro, o Coronel, e eles fazem a proposta que ele precisava de alguém de confiança e honestidade para ajudá-lo num experimento. E aí, galera, é descoberto depois, a população as pessoas armam uma tocaia para ver quem é que estava violando o cemitério. E aí eles conseguem pegar esses dois ajudantes do Raimundo. O Raimundo era o terceiro elemento que organizou, que estava roubando os ossos do cemitério. E ele vai explicar depois por quê. A população agride, bate nos dois, nos comparsas, e depois eles já conheciam, eles eram da cidade, e eles passaram confiança e resolveram abrir para eles o que era, o que tinha, por que ele estava fazendo aquilo, né? E aí a gente vai descobrir que ele trabalhava com uma espécie de alquimia, né? Com uma mistura, com uma coisa meio mágica, de química e tudo mais, que ele estava transformando ossos em ouro. E daí essa ganância, essa forma né, de desrespeito também, de correr atrás de violar os cemitérios. O que acontece? A população vai furiosa à casa do Raimundo, né? Do nosso antigo forasteiro misterioso. E ele evita o seu linchamento propondo ele fazer uma carta e divulgar para todas as pessoas qual era o segredo para transformar os ossos em ouro.
E adivinhem o que aconteceu a partir do momento em que ele faz isso. As pessoas avançaram todas no cemitério, começaram uma guerra, pessoas brigando. Foi relatado que pessoas até morreram nesse embate para ver quem conseguia pegar o maior número de ossos. É descrito que pais estavam pegando ossos dos seus filhos, de entes queridos. Então, assim, é uma crítica tremenda. A hipocrisia, né, esse fato das pessoas se indignarem por algum momento, mostrarem para as pessoas um lado mais humano, de que não aceita o errado, mas aí envolveu uma questão financeira, elas perderam completamente o respeito, inclusive a memória dos seus entes que já se foram, seus entes queridos, e inclusive pela vida de pessoas que estavam ali também fazendo isso. É um conto muito, eu acho um conto muito fantástico no sentido de ter elementos de fantasia. Como eu falei, é um conto em terceira pessoa, nós temos um narrador onisciente que sabe de tudo, observa tudo. E a gente tem como traçar um paralelo muito grande, muito bem construído com a forma que a sociedade age, né? De se indignar com uma coisa, mas às vezes falar por falar, sobre a questão também de você levantar e admirar pessoas que não conhece, ou maledizer pessoas que você não conhece. E aí, com essa leitura, eu gostaria de que vocês fizessem para mim, dessem um retorno no Google Sala de Aula, lá na barra atividades eu vou deixar para vocês poderem me responderem, me mandarem as resenhas de vocês sobre o conto, né, Nova Califórnia. Quero também que vocês leiam, vou deixar o link do conto e vou deixar também o vídeo, o link da videoaula, tão logo seja postado, tá bom? Grande abraço a vocês. Quero dizer que eu estou gostando muito do retorno de vários de vocês. Estou muito satisfeito. Sei como é difícil, né, fazer tudo dessa forma, mas eu estou muito, muito agradecido por estar tendo um retorno de vários de vocês. Lá no Google Sala de Aula, às vezes no WhatsApp, tudo mais. Tá? Sigam contando comigo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.